Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? A gente hoje vai comentar um pouquinho em relação ao mercado de trabalho da odontologia, a gente foi feito uma live semana passada em relação ao mercado de trabalho frente aos dentistas, principalmente que começam a ingressar no mercado agora, né? Eu vou te dizer que o mercado não está muito fácil. A gente tem que entrar de alguma forma mais experiente, que a gente tenha alguma experiência em relação a alguma área, né? Que a gente faça realmente, a primeira coisa que a gente deve fazer recém-formado é entrar num curso de pós-graduação onde a gente consiga ter uma experiência numa área, né? A gente tem diversas áreas na odontologia, a gente sabe disso, né? Hoje a gente tem algumas áreas em evidência em relação a outras que já teve também em evidência, como a ortodontia, e hoje a gente tem a reabilitação oral como uma das principais áreas de especialidade odontológica hoje no mercado, que o mercado exige, né? O mercado exige, o paciente exige no mercado uma estética, né? E a reabilitação oral entra nesse sentido de você reabilitar de forma estética e funcional. Isso é um paradigma que hoje todo mundo está tendo que fazer, né? Então eu aconselho mesmo quem é recém-formado de estar procurando já uma especialidade, né? Além disso, eu sempre fui a favor do profissional que quer mesmo ser cirurgião dentista, né? Porque a gente se forma para ser cirurgião dentista, é isso? Então, se a gente se forma para ser cirurgião dentista, a gente tem que ter experiência como cirurgião dentista, tá? E hoje está muito em moda, em voga, você ter mestrado e doutorado. Hoje tem uma ligação muito grande. E a gente sabe que para mestrado e doutorado não é para você se especializar como dentista, né? Mestrado é para você aprender a ser professor, que ao meu ver a gente aprende só em relação à experiência mesmo em sala de aula, e o doutorado principalmente além de professor como pesquisador, tá? Então, se você faz uma pós a nível de mestrado e doutorado, não quer dizer que você é experiente como cirurgião dentista. Quer dizer que você, naquela área que você atuou, naquela especialidade, você tem como ensinar semestre e também como pesquisar, ser doutor, tá? Então, para você ser um cirurgião dentista, é claro que esses dois títulos são bastante importantes, de bastante evidência hoje no cenário do mercado de trabalho e também do respaldo que você vai ter em relação àquela área, né? Mas mais para consultório mesmo, para você se atender paciente, para você ter um serviço odontológico especializado e qualificado, você deve fazer uma especialização. E aí é o início de tudo, porque não só a especialização vai te trazer essa experiência toda. Ao meu ver, todos os estudantes, né, deveriam praticar de uma forma efetiva em relação ao serviço público para que consiga ter uma experiência maior em termos técnicas e especializada, né? Técnica e científica, né? Então eu acho que deveria ser assim, né? Ou seja, o dentista teria que ter pelo menos um estágio, mas um estágio mesmo de você sentar na cadeira e trabalhar, entendeu? E isso não acontece hoje em dia, né? Então, a experiência hoje diz que o dentista, para ter serviços odontológicos com qualidade, ele precisa ter experiência em mocho, né? Então, para você ter um consultório hoje, ao meu ver, eu não indicaria quando você acaba de se formar, porque você precisa de um respaldo técnico, científico muito maior para você ter um consultório. O mercado exige isso, né? Então você deve procurar sim cursos de pós-graduação. E também foi questionado mesmo, né? Porque tem pessoas que conseguem as coisas com mais facilidade, né? A sorte pode ser também um quesito importante, né?
a pessoa também ter uma qualidade a mais no sentido intelectual, sem dúvida, mas no sentido também de oportunidades. Tem pessoas que têm mais oportunidades do que outras, mais oportunidades de fazer pós-graduação, que são pagas e são caras, do que outras que têm menos oportunidades. Daí, consequentemente, você vai ter um avanço na profissão muito melhor e muito maior, tá? Não quer dizer que a pessoa que não tem a oportunidade não vai conseguir, mas ela vai ter muito mais trabalho para conseguir isso, com certeza, tá? As oportunidades, com certeza, você está no caminho certo, você está preparado para aquela oportunidade, você consegue, né, entrar naquela oportunidade que tinha, enquanto outros não estavam preparados, sim, é a grande sacada, tá? Outra coisa que foi questionado é a experiência mesmo, né? A gente, como que é dentista, tem que ir para o consultório, né? Sala de aula, professor, pesquisador, isso daí vem depois, né? E não antes, né? O que ocorre é que muitos profissionais procuram essas áreas de mestrado e doutorado e esquece o nível de especialista, né? E são coisas totalmente diferentes, né? Apesar de estarem ligadas uma à outra, você dando aula, teoricamente você tem que ter aquele know-how daquela área, né? E às vezes isso não acontece, né, com alguns profissionais, mas em si eu acho que você tendo experiência em relação ao consultório, em relação ao atendimento de paciente, eu acho que você já tem grandes chances de conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir também um sucesso profissional. O dia a dia de consultório, o dia a dia de vivência clínica, as atualidades que você faz em relação às suas atividades também são muito importantes, tá? Então, eu acho que sempre que a gente puder ter uma qualificação a mais dentro do consultório, eu acho que o consultório também tem esses upgrades que a gente precisa ter, tanto em relação como conhecimento, como também em relação ao próprio consultório, em relação aos equipamentos instrumentais e materiais, tá? O mais, a odontologia é uma profissão linda, devolver sorrisos e promover saúde não é para todos, não é fácil a nossa profissão, né? Em todos os sentidos ela não é uma profissão fácil e cabe aí a nós a desenvolver a melhor forma possível da gente se destacar no mercado de trabalho e conseguir realmente ter um sucesso profissional em termos de serviços odontológicos e condutas clínicas em relação aos pacientes que a gente atende, tá bom? Eu tenho certeza que quando a gente consegue ser um bom profissional, o mercado com certeza ele qualifica e ele admite que você é um bom profissional e cuida de você como tal, tá bom? Vamos atrás dessa qualificação aí, tá bom? Um abração, tchau!